Bom, meus irmãos, retomando aqui, eu quero mostrar para vocês, né, o resultado dessa pequena pesquisa que fiz com nossos graduados. Salvo engano, no ano de 2021, e aí a gente pode conversar um pouquinho a respeito é, do- do- das descobertas que a gente conseguiu identificar a partir dessas entrevistas, né? Mas só algumas questões aqui para. Bom, isso aqui a gente pode até passar rapidinho, porque foram as questões que a gente já acabou de conversar, né? O que a literatura mostra, né? E qual é o problema que a gente está querendo identificar, né? Então, o propósito do estudo é esse aí, né? Ele tem como propósito tentar entender as experiências de formação espiritual dos egressos do nosso seminário, né? Durante os anos de preparo teológico que eles tiveram na instituição, né? E quando eu falo de formação espiritual aqui, eu estou querendo mencionando um autor que é meio que padrão aqui nessa discussão, é o processo de ser formado à imagem de Cristo para o bem de outros, que é o que na nossa teologia calvinista a gente chama de vida de piedade, né? O processo de santificação, o processo de crescer cada vez mais à semelhança do nosso Senhor Jesus, né? Então, aham, isso aqui eu acho interessante mencionar para vocês, irmãos. Quando eu olhei na literatura sobre esse assunto, um dos pontos ficou bem evidente foi esse que eu mencionei para vocês. Há por parte dos educadores teológicos essa percepção de que há uma necessidade de um ensino mais integrado, um ensino mais, é, um ensino que traz mais junto, né, esses aspectos, essas dimensões, né, intelectual, espiritual e prática, né? Ah, Agora, outra coisa que foi muito interessante foi ver como que as instituições têm procurado resolver isso. Então, há diversas estratégias que elas têm adotado, né? E talvez isso seja legal da gente mostrar para vocês e conversar com vocês. Então, eu percebi vários níveis. Então, há algumas instituições que perceberam esse problema, né, perceberam a necessidade de dar uma ênfase maior na espiritualidade e fizeram um ajuste que eu considero bastante superficial. Só aquela questão de, assim, de você, vamos colocar mais culto, vamos criar mais reunião de oração, ou vamos fazer uma disciplina de espiritualidade, né? Então, teve um monte de seminário que criou ali um tipo de uma hiperetologia, uma teologia espiritual, da espiritualidade do seminário. Um monte de seminário que fez esse quick fix aí, né? Fez um ajustezinho, né? Eu acho isso extremamente superficial. Agora, teve algumas instituições que levaram isso assim que refletiram profundamente. Aí eu acho que é uma coisa mais válida. E começaram a pensar nisso num nível assim de mudança institucional. Desculpa aqui. Deixa eu tomar um pouquinho de água, tô com garganta seca. Então, uma coisa que eu acho que isso é válido, algumas instituições que começaram a, a compreender exatamente aquilo que o reverendo Hermes se mencionou. Tudo aquilo que nós ensinamos, de alguma forma, tem um componente de espiritual. É espiritualmente formativo. E passou a haver por parte das instituições um incentivo no sentido de que os instrutores, os professores, eles deixem isso mais explícito. E a gente está falando, às vezes, de Christian College, que não é necessariamente um curso de teologia. Mas, para ser um pouco mais concreto, eu vou
dizer para vocês aqui da experiência da Baiola, que valoriza muito essa discussão. Então, não importa qual seja a disciplina ensinada, qual seja o curso ensinado, o pessoal da escola de administração vai tentar incorporar a questão da espiritualidade no contexto da administração. Nem todo professor vai levar isso muito a sério, mas tem professores que vão procurar explicitar essa questão da cosmovisão cristã, da espiritualidade, em qualquer curso que eles ministrem. Vão procurar, é, é, no mínimo, né, começar a aula com uma oração, vão procurar mostrar de que maneira que a fé cristã impacta aquele conhecimento, aquela área do conhecimento humano e aquela área da prática que eles estão procurando fomentar no aluno. No contexto do curso teológico, como que isso aconteceria? A gente mostrar claramente, assim, como muitos de nós já fazemos, mas na medida em que ensinamos a nossa disciplina, mostrar de que maneira isso impacta no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com outros, a nossa dimensão espiritual. Então, como o reverendo Hermes mencionou, o fato de nós sermos pastores numa instituição que tem a escritura como alicerce de tudo que a gente ensina e faz, isso é quase natural para nós, né? Então a gente tem que ter muito cuidado realmente de não importar um problema que é dos outros. Eu concordo com o reverendo Hermes em gênero, número e grau em relação a isso. Porém, eu acho muito válida e muito bem-vinda, digamos assim, muito pertinente, né? Muito oportuna essa explicitação, tornar isso algo que a instituição valoriza, como que um valor institucional. Espera-se que no seminário, né, a questão da espiritualidade seja explicitada na medida em que nós ensinamos. Não importa se a gente está ensinando é, pregação, exegese, ou se a gente está ensinando grego. A gente faz isso como um exercício espiritual para a glória do Senhor, né, que vai promover o nosso crescimento, né? Então, aí é claro que o professor vai trazer o currículo oculto dele, né? E se de fato essa pessoa, né, encara o que ela está fazendo como uma coisa que ela faz diante de Deus e para a glória dele, né? Sendo aqui evangeliano, né? Faz corandeu e só para conferir a glória a Deus, o professor ele vai naturalmente expressar isso, né? E eu entendo que isso é edificante, né? A gente teve professores piedosos, né, que, independente da disciplina que eles ensinavam, eles traziam esse aspecto, né, com muita naturalidade, né? A questão que eu acho importante, que eu valorizo, é o fato de instituições estarem estabelecendo isso como uma, uma, um objetivo educacional, como um valor institucional. É necessário integrar a espiritualidade naquilo que nós fazemos, em tudo que nós fazemos. Tudo que a nossa instituição faz, ela entende que ela tem que trazer esse lado de promover a edificação, a santificação, o crescimento espiritual dos nossos alunos, da nossa comunidade como um todo, né? Então, há esse approach, né, que realmente procurou trazer para cada disciplina esse componente da espiritualidade. Esse que eu chamo de cross-curricular. E transcurricular, aí é assim, a instituição respira formação espiritual. Tem algumas instituições que abraçaram isso como o valor primordial delas, né? Então, o seminário da Igreja do Nazareno, né? É, o primeiro objetivo educacional deles é: nós queremos que nossos alunos saiam daqui mais crentes do que eles entraram, né? A questão do crescimento espiritual para nós é a meta primordial, né? É o que vem em primeiro lugar. Então, assim, todo o que eles chamam de clima do campus, né, gira em torno disso, né? Há essa questão da busca por uma espiritualidade bem profunda, um crescimento espiritual.
Como o reverendo Hermes você mencionou, isso pode descambar num legalismo danado, né? A gente sabe que em alguns contextos, né, isso de fato ganha contornos que não são graciosos, né? Mas eu creio que quando a gente se aproxima de uma proposta como essa, com a teologia que a gente tem, né, com toda a ênfase na graça, né, na questão é, da nossa consciência de que, acima de tudo, isso é uma obra de Deus em nós, é uma resposta nossa, né, a iniciativa da graça de Deus, a gente pode bloquear essa questão legalista e, ao mesmo tempo, dar um peso maior nisso, né? Então, eu não vejo isso como algo ruim, né? Uma instituição que prioriza, que explicita, né? A sua preocupação com a espiritualidade dos alunos, eu entendo que ela só tem a ganhar, né? Eu entendo que ela de fato está acertando no alvo, né? Então, essa é a minha leitura do que eu pude aprender a partir da- das respostas que as instituições têm dado para esse dilema, né? Que eu acho que, como eu disse para os irmãos, para mim, acima de tudo, é um falso dilema, né? É um falso dilema, né? Coisas que nunca deveriam ter sido separadas, separaram-se em algum momento, né? E o pessoal está tentando agora trazê-las junto de novo, né? Então as respostas têm sido essas diversas respostas. Às vezes um remendo muito superficial, né, que de fato não vai resolver o problema, eventualmente um avanço maior, procurando fazer com que todas as disciplinas explicitem que, independente do que você esteja estudando, né, hebraico, grego, é, aconselhamento bíblico, teologia bíblica ou teologia sistemática, há um componente de espiritualidade envolvido, né, e você pode crescer espiritualmente fazendo isso. E, por fim, tornar de fato, né, a questão do progresso espiritual e do crescimento espiritual dos estudantes um valor institucional que é buscado o tempo todo e se torna o ethos daquela instituição. A instituição tem isso plasmada no DNA dela, né? Ela espera que os seus alunos, no tempo que eles estão ali, se desenvolvam espiritualmente e busca de todos os meios promover esse crescimento, né? Então são as respostas que eu pude observar, né, que as instituições dão para isso, né? Reverendo Davi, Pois não? eu vou pedir licença, mas eu preciso sair. Eu tenho um compromisso agora às 3h30. Estou um pouquinho atrasado. Não é uma pena, eu gostaria de poder ficar. Um abraço, irmão. Um E abraço, meu Deus irmão. continue Sem problema. abençoe o ministério seu. Obrigado, Reverendo Walter. Fique à vontade. Ah, e aí, o último aspecto que a literatura procurou trabalhar, né? Não vou gastar muito tempo com isso, não, irmãos, mas é a questão de como mensurar isso, né? Porque a partir do momento que, para você ser reconhecido como uma instituição de ensino, é, é, é um standard, né? É um requisito que os alunos experimentem formação espiritual, você tem que dar evidências, né, de que isso está acontecendo. E aí o pessoal está quebrando a cabeça de como medir isso, né, de como avaliar isso, né? Algumas instituições têm feito grandes progressos, né? Aqui há um esforço muito grande por parte de alguns estudiosos para desenvolver uma ferramenta para medir, né? É super desafiador, porque os construtos são complexos, né? Mas eles têm se empenhado aí, têm tido alguns tipos de sucesso para medir isso de uma forma que não seja legalista, porque se pedir para o cara colocar lá, né? Eu leio a Bíblia todo dia, concordo plenamente, concordo parcialmente, concordo totalmente. Isso não é uma medida muito que resolva muito o problema. Não é isso que a gente quer ver, né? A gente quer ver se de fato existe transformação, se existe um crescimento espiritual sustentável, né? Se eles estão realmente experimentando uma vida com Deus, né? Então, eles têm procurado trabalhar alguns conceitos complexos para tentar mensurar isso, né? Como é, a intimidade que a pessoa tem com Deus, né? A construção é complexa, mas o pessoal tem se esforçado para tentar resolver esse quebra-cabeça, né? Ah, bem, então
um breve resumo aí do que foi visto, né? A educação teológica partiu de um modelo iluminista para um modelo mais holístico, né? A literatura insiste que intencionalidade é chave para uma formação holística bem-sucedida dos estudantes de teologia. Quanto mais institucional a instituição é, mais bem-sucedida ela é, no sentido de promover essa experiência na vida dos estudantes. E aí vem essa questão da avaliação, que é bem difícil, mas algumas coisas interessantes têm acontecido, né? Então, como é que, quais são as questões que eu procurei responder nesse pequeno estudo que eu fiz em 2021? Muito despretensioso. Como os formandos do JMC vivenciaram a formação espiritual durante o seu período na instituição? Então, foi essa a primeira pergunta que eu tentei, a primeira questão de pesquisa que eu tentei responder, ouvindo os nossos graduados, aí, os nossos formados. E segundo, os formandos perceberam um compromisso institucional do seminário na promoção da sua formação espiritual? Então, são as duas questões que eu me propus a tentar responder com essa pesquisa, né? Então, o objetivo é esse, né? Compreender o que e como os participantes vivenciaram quanto à sua formação espiritual, né, no tempo que eles estiveram no seminário. E a última questão explorou mais a questão da intencionalidade do JMC, né? Eu vou acelerar aqui para mostrar os resultados para vocês, né? Só questão, rapidamente, questão metodológica, né? Eu entrevistei 8 ex-alunos nossos, né? Que naquela época haviam se formado aí no período de até 5 anos, mas foi menos do que isso. Acho que todos ali tinham se formado entre 1 ano e 3 anos, né? 5 anos foi uma baliza que eu coloquei para não ficar muito longe, né? O pessoal já vai começar a esquecer do tempo do seminário, né? Mas então eu procurei conversar com alguns formandos do nosso seminário que tinham formado ali entre 1 e 3 anos. E obtive autorização do reverendo Ageu, na época, e consentimento por parte de todos os entrevistados, obviamente, né? Eu fiz a entrevista usando o Zoom com questionado, com questionário que eles chamam de semi-estruturado, né? Então, tinha algumas perguntas que eu trouxe já pré-formuladas, mas deixei a conversa fluir meio que naturalmente. Acrescentei perguntas que foram importantes ali no contexto da conversa. Acima de tudo, a ideia é deixar o participante é, trazer a percepção dele, né, trazer a versão dele sobre isso, né? Então aqui está mais ou menos uma descrição de quem participou. Isso aqui são todos pseudônimos, obviamente, né? Usei pseudônimos para manter a oh, manter a identidade deles em estado de como confidencial, né? Me enrolei aqui. Mas uma breve descrição aí, mais ou menos, de onde eles vieram, qual a idade, né? E o que que a gente pode ver, né? Mostrar para vocês aqui. É, Depois que eu fiz as entrevistas e usei a- a- os procedimentos que são sugeridos aí para analisar os dados, é, a- o que eles relataram permitiu que eu identificasse 3 temas. Então, veja só, esses temas eu não impus aos dados, os dados que me propiciaram, né? Então, tentando ser o mais isento possível, né? E procurando ser criterioso, né? Para analisar esses dados. Então, quais foram os 3 dados aí que apareceram, né? Primeiro, ouvindo os participantes, ouvindo os nossos ex-alunos, eu pude aprender que eles perceberam que o seminário propiciou para eles essa experiência de aprendizado que a gente pode chamar de formação espiritual. Ou seja, eles entendem que o seminário foi um período e foi um agente que impactou a vida
espiritual deles e, em geral, de maneira bem positiva, né? Então, foi uma experiência que eles levaram do tempo deles aqui no seminário, né? A espiritualidade foi beneficiada pela presença deles conosco, né? E de maneira diferente, né? Então, é, lendo aqui para vocês, todos os participantes relataram que vivenciaram de alguma forma formação espiritual durante o tempo deles no seminário. E tendo em vista que a espiritualidade ela envolve a gente como um todo, ela impacta no nosso relacionamento com Deus, envolve o nosso ser como um todo, né? O que eles mais disseram é que a dimensão humana que mais o seminário impactou do ponto de vista do relacionamento com Deus foi o entendimento deles a respeito de Deus. Então foi cognitivo, foi intelectual, foi essa dimensão foi a mais impactada. Mas pelo menos em seis deles eu pude perceber que não foi só uma questão de impacto do entendimento. Esse impacto começou no entendimento, mas envolveu mudança de relacionamentos, né? Mudança nas emoções, né? Eles entenderam que o tempo deles no seminário os ajudou a processar emoções de uma forma mais piedosa. O reverendo Hermes mencionava isso, eu não lembro qual disciplina, reverendo, né? Que a gente não pode ter só pensamentos piedosos, a gente tem que ter emoções piedosas, né? Então, é interessante eles terem percebido isso, né? Durante o tempo do seminário, houve um crescimento que envolveu mudanças de emoções, né? Então, teve alguns que relataram, por exemplo, é, é, grandes progressos do ponto de vista da capacidade de perdoar pessoas que eles tinham problemas há muito tempo, até questões de relacionamento no contexto do seminário, o modo como o fato de estarem no seminário os ajudou a processar isso de um jeito que eles entendem que não aconteceria se eles não estivessem conosco, né? Então, os relatos são muito interessantes, mas eles disseram que experimentaram mudanças em todos esses componentes aí, mudanças cognitivas, né? E aí muitos falam assim, o seminário me deu uma cosmovisão cristã que eu não tinha antes, né? Eu passei a enxergar a realidade a partir de uma perspectiva cristã, que eu não conseguia enxergar antes. Então, isso quase todos relataram, né? E como essa questão de discussão sobre cosmovisão cristã é importante para nós, é muito evidente que isso é um imprint do JMC para eles. Mas aí veio esses outros componentes, né? Três deles relataram que experimentaram crescimento na dimensão do caráter moral, né, nos seus relacionamentos. E foi um bom resultado, né? De oito participantes, é, trazerem informações que me permitiram concluir que eles cresceram de maneira holística, ou seja, em todas as dimensões humanas possíveis que a gente pudesse identificar, foi muito bom, né? Então, o que a tabelinha quer dizer ali né, seis participantes mencionaram a dimensão intelectual cognitiva em 15 referências, né? E por aí vai, né? Então, essa é o grande primeiro achado, né? O nosso seminário, de fato, ele tem impactado os nossos alunos do ponto de vista da sua espiritualidade. E eles entendem que eles saem do seminário, como diz o reverendo, como costumava dizer o reverendo Careiras, né? Que a gente sempre vai lembrar com saudade. Eles saem crentes, continuam crentes, né? E eventualmente saem mais crentes, né? Então essa é a primeira coisa que a gente pode observar e achar, né? Vocês querem fazer algum comentário nesse sentido? Deu para entender o que eu consegui perceber aí, irmãos? Eu consegui explicar? Reverendo Davi, Oi? duas perguntas ingênuas. Você sabe se esses alunos se formaram no tempo certo? Ou isso foi uma coisa que não foi cogitada? Se reprovaram em Eu não, matérias? eu, 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 eu não sei se eu cheguei a investigar isso ou considerar isso.
mas eu acho que nesse sentido o meu como eu disse para o senhor, foi bem despretensioso, né? E eu acabei reunindo essa amostra, entrando em contato com alunos que eu conhecia Ah, certo. e, em geral, bons alunos, sabe? Ah, certo. Eu Então, eu fiquei acho que sem. meu sample foi um pouquinho viciado nesse sentido, Ah, porque porque ele são alunos que eu nutri algum tipo de relacionamento mais próximo e eu fiquei mais à vontade para entrar em contato com eles e conseguir certo. uma resposta rápida, porque Entendi. como eu tinha que fazer essa pesquisa dentro de um semestre, tinha que ser uma coisa bem rapidinha. Então, Ah, para ser mais criterioso, por exemplo, agora com com o meu trabalho final de doutorado, o meu objetivo é mais ou menos fazer algo parecido, mas, se possível, com todos os formandos desse ano. Então, eu não quero pegar ex-alunos, eu quero pegar o pessoal do quarto e do quinto ano, né, que tá aí de saída do seminário, né, e ainda estão vivenciando essa realidade. E, se possível, todos. Talvez não vou conseguir com todos, mas com o maior número possível, justamente para ter uma amostra mais heterogênea, né, e menos com menos viés possível. certo. Então, que eu pensei nisso porque, dependendo do tempo que ele ficou no seminário, ele teria mais motivo para perdoar e É, mais tempo também, né? aham. Bom, e outra questão, essa era uma, e a outra questão minha era mas aí você não deve, da pandemia. A pesquisa foi feita Aham. durante a pandemia, né? Esse pessoal não pegou a Ah, não pandemia. pegou. Não pegou. É, é, Mas eles foram entrevistados durante a pandemia. a entrevista talvez tenha sido, E a isso. pandemia, eu tenho a Aham, impressão que foi uma variável muito séria, em é. termos não de seminário, mas do que afetou. Eu tenho essa impressão que afetou bastante a percepção nossa, tanto presente como passado. Mas, bom, isso Não, aqui é apenas uma amostragem, tá bom. uma coisa que tem que ser considerada. Mas até quando eu conduzi a pesquisa, eu quis trabalhar um pouco com alunos formados, justamente para não pegar o pessoal que estava É. encarando a pandemia de frente no seminário, né? Então, todos esses aí que eu ouvi, eles formaram aí, eu acho que até 2019, né? Então, Não, tudo bem. eles não pegaram o tempo, eles já tinham saído do seminário quando veio a pandemia, né? Mas foram relatos bem interessantes. Assim, eu tenho o transcript de todas as entrevistas, né? Alguns participantes não foram assim, não trouxeram tanta informação. Outros ficaram um tempão conversando comigo, e contando um monte de coisa e compartilhando experiências bem enriquecedoras, assim mesmo, né? Vivências bem profundas, né? Mas o que a gente pode perceber é isso, né? O tempo deles no seminário, obviamente, né? Impactou muitas dimensões e pelo menos em 6 participantes eu pude perceber que houve uma mudança, assim, bastante significativa, do ponto de vista geral, né? Relacionamentos, emoções, sentimentos, pensamentos, visão de mundo, né? Tudo isso foi impactado na perspectiva deles de maneira positiva, né? De maneira positiva. O- Davi, o- professor Oi, Rafael, quero fazer uma pergunta. pois não, professor. Na realidade, é só uma colocação. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Nós trabalhamos no Ponte Comigo com as esposas, né, dos seminaristas. Uhum, E muitas vezes, quando elas estão próximas assim à formatura dos maridos, nós fazemos perguntas, né? Por exemplo, você acha que seu marido cresceu espiritualmente aqui no seminário? Ele é um melhor marido ou um pior marido do que quando vocês chegaram? Né? Alguma coisa informal. E é unanimidade o elogio que elas fazem. E a palavra da esposa é séria, né? O quanto esses uhum, maridos cresceram durante o tempo de seminário, como homens, como maridos, como companheiros. Elas têm a queixa de pouco tempo, né? Queriam mais tempo com ele. Mas elas elogiam muito o crescimento espiritual como líder do lar. Eu acho que isso é um dado interessante para os professores saberem, né? uhum, O quanto é importante continuarmos trabalhando com eles, forjando essa ideia, o caráter mesmo, a é, posição de líder,
esse crescimento espiritual. E é reconhecido pelas esposas. É. Eu acho isso muito bom e queria compartilhar aí com vocês. Eu fiquei satisfeito de ter visto isso. Porque, como o reverendo Hermes colocou, a gente, embora fosse esperado, né? Eu esperava que era o resultado que eu esperava. Mas, como o reverendo Armstrong colocou, né, a gente ouvia falar, a gente ouvia tantas coisas ruins, né, do seminário no passado, né, o pessoal, né, os pastores que me pastorearam, né, as gerações anteriores, né, e coisas assim, o seminário como um tempo sinistro. E a gente vê que isso mudou completamente, né? É uma virada de chave, né? E isso, graças a Deus, acho que isso é uma bênção para a IPB, né? O seminário não pode ser uma fase devastadora da vida espiritual das pessoas, né? Então, colher essa amostra, eu acho que isso nos motiva. Agora, o que motiva mais ainda, eu quero mostrar isso para vocês. Isso eu fiquei tão feliz assim de ver o que eles relatam, né? E vai cair muito dentro do que o reverendo Hermes colocou aí no começo da nossa conversa, né? Então, outra coisa que eu quis explorar foi isso, né? Quais são os canais, né, por meio dos quais essas experiências de formação espiritual são experimentadas, né? É, como acontecem essas experiências formativas de aprendizagem durante o tempo deles no seminário? Quais são os canais através dos quais o seminário proporcionou formação espiritual para eles? Então, veja só, se você olhar pelo número total de referências, é, o canal principal, é, tanto do ponto de vista de aprendizado formal, quer dizer, dentro da estrutura é, é, acadêmica do seminário, né, quanto de aprendizado informal, ou seja, a vivência no contexto do seminário fora de um contexto curricular, digamos assim, o agente principal que eles percebem como um agente formador para eles é o professor, né? Por quê? É, do canal principal de formação espiritual, 17 referências, né, o maior número, no contexto de aprendizado formal, por parte de 6 participantes, foi ao currículo explícito do seminário. Então, quer dizer, como o reverendo Hermes mencionou, o reverendo Dario também, os alunos acham que as nossas aulas são edificantes. Então, é bom saber disso. Né? Isso é uma informação muito boa para nós. Né? Os alunos consideram as nossas aulas como aulas onde eles têm experiências transformativas, eles chegaram a relatar, assim. Experiências que mudaram a vida deles, a modo deles entender o mundo, o modo que eles processam a vida emocional deles, inclusive. Teve um aluno que mencionou muito isso, né? Que algumas aulas aju- o ajudou a compreender certas experiências emocionais que ele trazia há muito tempo, né? Então, há muitas referências, de fato, ao conteúdo explícito de sala de aula, que os alunos veem no contexto do JMC como conteúdo que promove santificação, promove crescimento espiritual, o que eu achei excelente, né? E fora do contexto de sala de aula, fora do contexto do nosso currículo formal, os professores são vistos pelos alunos como os agentes que mais os ajudaram a crescer. Aí foi uma surpresa para mim, porque eu esperava que eles mencionassem colegas, mas não. Os colegas vieram em segundo lugar. Eles mencionaram os professores como os principais agentes e veículos que os ajudaram a crescer espiritualmente durante o seminário. Agora veja a importância do currículo implícito. Né? Que eu quero dizer com isso? Eles entendem que não apenas aquilo que foi ensinado formalmente pelo professor, mas aquilo que o professor ensinou sem querer, ou seja, do ponto de vista do comportamento, do relacionamento, o currículo implícito, né? Aquilo que a gente mencionou ontem sobre o Parker Palmer, né? Aquilo que nós somos, não apenas aquilo que nós sabemos e transmitimos, mas o que nós somos quando nós estamos ensinando. Isso foi visto pelos alunos como muito formativo, né? Dentro dessa área, dessa questão mais formal do ensino do seminário,
é o que vem em segundo lugar, o currículo implícito. Porque os nossos alunos veem os professores como pastores. O que não é surpresa, porque é o que nós somos mesmo, né? Mas assim, é ótimo que eles vejam assim, né? É a percepção que eles têm, né? Então eles percebem esse cuidado pastoral, eles percebem interesse na vida dos alunos. Obviamente não é todo mundo que me relatou isso, e teve um participante que teve experiências ruins, um dos 8, né? Mas a maioria deles, né, você vê que aí, o número é 6, né? 6 fizeram várias referências positivas a experiências formativas do currículo implícito, ou seja, disso que o professor traz como pessoa que ele é, para dentro da relação de educação aí, da transação educacional, digamos, né? E aí eu vou deixar vocês falarem, mas o que eu achei muito interessante também, aquilo que geralmente a gente vê como coisas que podem, que deveriam ser mais formativas, os alunos mencionaram menos e menos alunos viram isso como significante. Então, é, é, a questão da capela e a gente tinha aquelas devocionais, né, que a gente instituiu. Eu participei de muitas delas, mas os alunos mencionaram isso menos, né, e menos participantes mencionaram isso como pelo menos como um elemento mais formativo ou principal, né? Eles veem como uma questão secundária, né? 6 mencionaram os programas do seminário de extensão, né? Isso tem uma importância, né? A experiência de estágio na igreja, né? Ou na época a gente tinha a parceria com o Cora, né? É, isso foi visto como, foi mencionado e visto como formativo. E eu fiquei surpreso, 7 participantes mencionaram a, a, as viagens missionárias e a extensão JMC. A, a, o trabalho de evangelização, né? Como é que a gente chamava mesmo? Evangelismo, JMC. Evangelismo JMC. Evangelismo. É, então, 7 mencionaram, né? Houve alguns que mencionaram com sentimentos mistos, que eles achavam que era bom, mas que também atrapalhava, que não devia ser obrigatório, mas a maioria entendeu que foi muito formativo, né? Que foi muito importante para a vida deles, que foi transformador, né? Tanto os evangelismos quanto as viagens missionárias. Viagens missionárias, todo mundo que participou ali entendeu que foi uma experiência muito transformadora, né? Então, são esses os canais de aid formais, né? E por outro lado, assim, aquilo que não é dentro do currículo, dentro da estrutura formal do seminário, mas que é da vida do seminário, eles mencionaram. Ó, eu fiquei feliz com isso também, né? 7 dos 8 mencionaram o ambiente do seminário como um ambiente que é edificante. Todos eles mencionaram os professores dessa perspectiva de aprendizado informal, né, do relacionamento conosco, né? 19 referências, né? 5 mencionaram o fato de estarem nas igrejas locais como algo bom para a vida deles e formativo, óbvio, né? Mas assim, é, como um desdobramento do fato de estarem no seminário, né? Vindo de outro lugar e tendo que trabalhar na igreja. E 3 mencionaram lutas, dificuldades, a ajuda que eles receberam, né? No contexto do tempo deles aqui no seminário, né? Mas é impressionante, né? A, a- o impacto do professor, né? Eu fiquei assim muito positivamente surpreso. Era algo que eu esperava, mas assim, se você for contar em termos de número de referências, né, a participação do professor ela foi muito superior a qualquer outro canal ou qualquer outro elemento formativo que foi percebido como positivo, importante para eles, né? Então, assim,
a principal questão, irmãos, é o seminário está fazendo um bom trabalho, né? Seminário, os alunos que saíram e que foram ouvidos por mim, né? Obviamente que essa pesquisa vai ser ampliada, a gente vai saber melhor, mas a percepção deles é que o tempo deles no seminário foi um tempo frutífero, edificante, e que eles cresceram em santificação. Isso deixa a gente feliz, né? Agora, a segunda questão, quando eu fui tentar investigar como eles percebiam o seminário do ponto de vista da intencionalidade da instituição, aí o resultado é meio divergente, né? Então, como que eles percebem a intencionalidade do seminário na formação espiritual deles? Aí teve três respostas, que assim, eu agrupei em três respostas. Teve aqueles que falaram, eu acredito que o JMC se preocupa com isso, então 5 dos 8 entenderam assim, né? Que o JMC tem uma preocupação com a espiritualidade dos alunos, como instituição. 3 responderam, a instituição não parecia se importar tanto com isso, ou seja, foi muito bom para mim. Eu fui edificado, eu cresci espiritualmente, mas não foi porque o JMC tem isso como uma preocupação ou é intencional, mas porque o seminário é crente, é bom, é um ambiente piedoso, né? Então, eles entendem que experimentaram esse crescimento, mas não por causa do seminário. É assim, por causa de algo intencionalmente planejado no seminário, pelo seminário nesse sentido, né? E 7 dos 8 participantes, né, com 12 referências, entendem que o seminário é, poderia fazer coisas que tornariam essa experiência de crescer é, espiritualmente durante o tempo do seminário aprimorada, né? A gente poderia, de alguma maneira, fazer melhor, né? Essa cooperação, essa colaboração com as igrejas, com eles mesmos, para que eles experimentassem crescimento durante o tempo deles aqui, né? Então, sobre essa questão da percepção sobre como a gente tem feito, se eles percebem como intencional, as respostas foram um pouquinho divergentes aí, né? Entre os 8. Então, tem algumas menções aqui de ah, alunos, né? Isso aqui são menções em vivo, como eles dizem aqui, né? O que eles falaram literalmente, né? O negócio do Zoom está em cima da, da citação do aluno, né? Mas alguns acham que é intencional, né? E até requer esse crescimento espiritual através de atividades e programas práticos, né? Então, outros alunos mencionaram assim, né? Nossa formação espiritual não era o foco do seminário. Os pastores, eu acho muito interessante isso, né? O aluno chamou os professores de pastores, né? Ele usou essa expressão, né? Os pastores se preocupavam muito conosco. Os pastores aqui, no caso, eram os professores. Mas o seminário como instituição, nem tanto. Outra coisa que acho importante é que não outra coisa que acho importante que não tivemos é uma mentoria. E isso é uma coisa interessante. Todos eles mencionaram que, assim, praticamente todos, eles expressaram um desejo de serem melhor mentoriados, de terem uma pessoa que caminhasse com eles mais de perto, né, que trouxesse é, sabedoria, que trouxesse mais orientação, né? E aí o que acontece, né? né? A geração é assim, velho. Geração, né? Mas o ponto é, o modelo de tutoria dos presbitérios, a gente sabe que não funciona, né? Ele não, realmente ele não acontece, ele é formal e não rola nada. Então, eu acho que a pessoa sente essa necessidade de um mentor, de alguém que pudesse mostrar o caminho, que pudesse, de alguma forma, caminhar junto, né? O que de fato é algo bom de se ter na vida, né? Mas foi de fato uma percepção deles. Eles entenderam que essa figura foi uma figura que eles sentiram falta, né? Pode colocar assim.
Então, foram as poucas descobertas de uma amostra muito pequena, né, irmão? Como eu disse para os irmãos, um estudo despretensioso, mas eu acho que traz umas revelações interessantes para a gente pensar a respeito, né? Eu vou até tirar aqui da tela, antes de mostrar o último slide aí, mas só para ouvir a percepção de vocês em relação a isso. Eu ver como que isso ressoa aí em vocês. Fala um pouquinho aí, Jair. Gosto de te ouvir. Tá muito quieto desde ontem. É, inclusive, assim, é interessante mencionar que pegando esses 8, eles nos mencionam por nomes, quase todo mundo, assim, sabe? É bem bacana de ver como que é, cada aluno, obviamente, cria um vínculo mais próximo com um, com o outro, mas é, eles têm um apreço por nós. De uma forma geral, a imagem dos professores em relação aos alunos é positiva, e mesmo quando existe problema, dificuldade, conflito, eles conseguem perceber que muitas vezes o interesse do professor é o bem deles, né? Diz aí, Jair. Então, ah, disseram que o tempo de seminário não é mais aquela amargura, aquele terror, é porque o reverendo Sebastião se aposentou, mas eu continuo. Então, tem que fazer uma reflexão quanto a isso também. É, Mas a percepção da espiritualidade no seminário é uma coisa muito importante. oi, eu congelei um pouquinho ou foi o Reverendo Jair? Jair, você pressionou tanto, ele congelou. O Jair quer passar o pano, Quer dizer, ele quer amenizar. então, Se congelou um embora pouquinho. vou pegar sua blusa aí. Ah, embora a casa deva também se preocupar com isso, mas eu acho um ponto muito positivo a espiritualidade dos professores, porque nós não ensinamos coisa secular simplesmente, até matérias que podem ser consideradas seculares em algum momento, algum ponto, elas são transmitidas numa ótica do reino. Então, isso eu achei muito interessante, a percepção dos alunos, e isso é um ponto muito positivo para casa. É, eu fiquei bem feliz também. Reverendo Hermes, em relação ao que o senhor mencionou lá no começo e no final, qual que é a avaliação que o senhor faz? O senhor tá com o microfone desligado. Nós estamos cheios de dodóizinhos. Eu tenho psicólogo, capelão, tutor, ainda quer o mentor ainda. Meu Deus do céu. Não tenho nenhuma matéria para falar sobre as agruras do ministério. E as esposas dizem que eles melhoraram porque elas querem campo para eles, né? É um fato. Elas não vão dizer que eles pioraram, né? Eles já na boca do ministério com mais pastor do que campo. É uma pesquisa viciada também. Bom, mas, Raquel, a piadinha com fundo de verdade. Bom, mas olha, é muito interessante isso tudo, observar, e as distinções feitas, né? Falar, os professores se interessam com a gente, a instituição não. Bom, quer dizer, gente, tem que estar no papel escrito, olha, nós queremos o bem espiritual de vocês. Aí, se está no papel e os professores não, aí vão dizer, olha, isso é apenas protocolar, os professores não estão nem aí para a gente. Tanto é que a instituição se preocupa, que os professores se preocupam, né? É, E para mim foi uma grande sacada isso aí, foi uma coisa muito importante. Mas é muito uhum, interessante isso tudo. E eu tive uma experiência muito negativa com o JMC. Eu não gosto muito de listas, né? E aos viciados em listas, né? São doentes, doentes. Mas a minha turma criou uma lista em 2019,
criou uma lista, não, foi na pandemia, na época da pandemia, criou uma lista e colocaram meu nome, obviamente, e nós estávamos já com mais de 40 anos de formado, mais de 40 anos de formado e tal, e eu me surpreendi, porque eu olho meu tempo de estudante com muita graça. Nós tínhamos professores terríveis, terríveis. Eu não vou nem contar coisa aqui, mas eu acho isso hoje tão engraçado, depois, não hoje, há muitos anos. E eu me surpreendi de ver colegas já mais velhos do que eu, já septuagenário, mais de 70, como é que é? Septuagenário, né? São todos sexys, né? Então, eu me admirava eles narrando o tempo de seminário com mágoa, com ressentimento, que eu pensava que aquilo tudo era motivo só de graça. E eu logo saí da lista, né? Depois de algumas semanas saí da lista, porque tínhamos ali alguns colegas, 4, 5, para mim é um montante grande, que contavam histórias com muito ressentimento, e para mim, aquilo já não existiria mais. Então, eu fico imaginando alguém que saiu há 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? Como é que carrega isso? E, graças a Deus, esses alunos são mais maduros do que o da minha época, espiritualmente, pelo menos, essa é a impressão. Mas é uma experiência muito negativa que eu tive com a minha turma. Não sei se alguém já viu algo parecido, não em termos de anos, né? de conservar certas coisas com os mesmos sentimentos de antes. Porque acontece isso, né? Eu passei vergonhas no ministério de chamar a atenção da igreja, porque eu li o texto pela metade e a igreja não continuava, e eu que tinha lido só metade do versículo. E eu chamando a atenção da igreja, a leitura responsiva, e eu tinha lido a metade do versículo, e a igreja esperando eu ler o versículo todo. Então, e queria sumir daquele púlpito. Depois de décadas, contar aquilo como uma mancada engraçada, né? Embora fosse vergonhosa. Mas não ódios, é um negócio que não dava para participar. Então, eu fico pensando como é que as pessoas reagem, como mudam, não mudam, conservam ou não conservam. Então, as pesquisas são sempre muito complicadas, né? É. E, para mim, foi uma experiência assim que eu não imaginava ter. Eu imaginava que todos tivessem um espírito de achar que... Como vocês lembram, né, do professor, o Reverendo Jair agora brincou, né? A Vera Sebastião saiu, eu estou aqui, tal. Né? Daqui a pouco vão brincar comigo também, daqui a alguns anos, eu espero. Espero que daqui a alguns anos, né? Não tão já. Então, assume outras configurações. Então, a pesquisa é algo que tem sempre aspectos variáveis, né? Mas não tem jeito, haverá sempre uma esfera, não, uma margem de consideração de variáveis. Mas achei É. interessante o que você conseguiu aí. Essa dos professores, para mim, foi altamente relevante, né? Que eu acho que talvez eu não tinha a menor ideia disso. É. E é o que eu mencionei para o senhor, né? É interessante que é uma via de mão dupla, né? Porque não é só aquilo que a gente vê aqui e que pode ajudar a gente aí, mas aquilo que acontece aí que pode ajudar aqui. Eu acho que, na verdade, acho que é muito mais por aí, porque eu vejo que um dos dilemas que eles têm aqui, por exemplo, a gente é, tem uma limitação de não ser possível ou não haver um, um mecanismo atualmente para que a gente tenha professores de tempo integral, né? Então, basicamente, todos nós somos, ao mesmo tempo, pastores ou temos alguma outra atividade paralela, né? Geralmente, pastorado. E eu percebo que isso impacta os alunos de uma forma positiva. Uhum. Aqui, uma reclamação constante é que os professores são acadêmicos e desconectados do ministério pastoral. Não tem uma preocupação muito grande com a vida dos alunos. É uma coisa que a gente ouve direto aqui, Olha né? só. Então, eu acho um achado, assim, observação curiosa, né? Importante, eu creio. É, Mas... vendo, há coisas muito curiosas de que Uhum, os efeitos com o tempo, os efeitos colaterais. Quando eu era estudante, devido ficar quando eu era, é que a gente era louco, eu não sei de onde veio isso, para colocar, eu tenho alguns trabalhos meus do tempo de estudante, datilografado, a gente colocava assim, Faculdade de Teologia Presbiteriana. Os professores riscavam.
aqui não é faculdade, aqui é seminário. E a gente achava bonito ser faculdade, mas foi banido da nossa cabeça. Não era faculdade. Eu nem sei de onde veio isso, mas era faculdade. A gente achava bonito aquilo ali. Isso em 76. E a IPB, pela graça de Deus, escapou muito desse reconhecimento do MEC. Isso consta na minha dissertação. Interessante isso. Porque a gente não depende de reconhecimento do MEC. E quem entrou por esse caminho pagou um preço, pagou e vai pagar um preço muito alto. Eu tenho dito isso há anos, porque hoje ou você entra pelo caminho do MEC e adota o critério deles, que é, o curso do MEC é de ciência da religião, não é um curso de teologia, é ciência da religião. O que eles chamam de teologia, na prática, é ciência da religião. Ou faz aquele ato imoral, que é você dar o que você quer, mais conservador, mas nas últimas semanas prepara os alunos para fazer prova para o MEC. Porque senão você não vai ter alunos que sejam aprovados, seu curso vai ser descredenciado. Então, esse é o ato imoral que tem sido praticado. E nós escapamos disso tremendamente, pela graça de Deus, que é um preço muito alto. E nos Estados Unidos tem a impressão que ocorre um fenômeno curioso. As universidades são mais acadêmicas do que os seminários. Estou certo disso? Em termos de rigor acadêmico, as faculdades, as universidades são mais respeitadas. Ou não, em termos de rigor acadêmico? Em termos de rigor acadêmico, vamos dizer assim, as grandes universidades estão totalmente secularizadas, né? Não sei, mas em termos de rigor acadêmico, elas são top. Aí você mais pega liberalizada. Princeton, Harvard, Yale, todas têm uma escola de... as Teologia. Divinity Schools, né? Todas têm. E não ensina nada, né? Ensina só... É ciência da religião, coisa parecida. Ciência da religião, totalmente. No Brasil, a graça de Deus preservou a nossa igreja, talvez seja uma das únicas, que os nossos seminários são mais fortes do que as faculdades. É um fenômeno totalmente divertido que não se conhece aí, talvez. Só que nas faculdades que tem teologia, a ideia dos professores foi justamente o contrário, foi dizer, olha, aqui é uma faculdade, seminário é algo fraco. Então, os alunos compravam isso nas faculdades de teologia, que ali que era o rigor acadêmico. O rigor acadêmico não era nada, eram professores fracos, basta ver a produção deles. O rigor acadêmico significava ser liberal. Ser confissional é ser fraco. Então, eles vendiam essa ideia que seminário é fraco. E, pelo contrário, os alunos de faculdade, eu falava para eles, de outras formas, que eles não aguentariam um seminário sério, porque a formação é diferente, é muito mais séria. Então, Deus tem guardado a nossa igreja e preservado. É isso. Bom, já falei demais. Algum outro comentário, irmãos? Queria ouvir o comentário de vocês aí, até para redirecionar alguma coisa que eu tenha feito errado. Eu vi uma coisa, acho que um contraponto interessante para a gente pensar, é que se a gente admite, né, e eu acho que esse é o caminho mesmo, né, uma responsabilidade na formação espiritual, em que lugar você acha que existe o reconhecimento ou não reconhecimento de uma vocação, né? Porque quando nós falamos do aspecto acadêmico e intelectual, então nós temos um critério claro de aprovar ou reprovar o aluno capaz, né? O aluno que tem condição de progredir e aquele que não tem. Mas quando falamos da questão espiritual, nós não podemos meramente supor que todos sejam vocacionados, né? E em que medida você reconhece, se você conseguiu de alguma forma observar isso na resposta dos alunos, né? Porque você pegou casos bem-sucedidos, né? Mas o seminário também foi responsável por desestimular muita gente, né? De várias formas, né? E não intencionais, mas se a gente está falando de intencionalidade, eu entendo que haveria também um espaço para a gente, em algum momento, dizer: esse rapaz não tem, né, o ethos pastoral, esse rapaz não tem, né, os elementos, né, da vocação como nós o reconhecemos, né? O que você acha disso? Como é que isso entraria aí nos nossos propósitos para o seminário?
Eu, uma coisa que tem sido feita, e é, o reverendo Hermes aí vai pensar que é parte da geração Dodói, mas eu acho que eu acho que é um esforço que seminários que têm se disposto a fazer isso, é, me parece que tem tido resultados interessantes, né? É, alguns seminários têm demandado dos alunos um acompanhamento bastante próximo de uma forma de prestação de contas contínua, né? Desde que eles entram no seminário até quando formam. E usando assim um acompanhamento que demanda relatórios é, frequentes, olhando para essas questões, né? É, eu vou ser mais concreto para tentar responder a tua pergunta, Dario. Eu sei que quem faz isso é Denver, né? E a pessoa que faz isso em Denver é minha colega de turma. E eu conversei bastante com ela sobre isso. Então, Denver, eles têm é uma disciplina, né, que se estende praticamente durante toda a duração do seminário, mas que na verdade é focada nela, não tem muita aula, né? Só tem uma aula em que eles dão o start nesse processo e depois é um projeto de ensino, de aprendizagem autodirecionada, em que o aluno identifica certas questões que ele entende que ele precisa trabalhar e ao mesmo tempo ele trabalha em conjunção com o pastor da igreja local onde ele está servindo. E aí vem continuamente para essa pessoa, no caso de Denver, Débora, essa minha colega, ela é responsável por isso, vem o relatório do aluno e do pastor dele, com o qual ele está trabalhando, né? E ela faz esse acompanhamento, né? É constante e faz esse assessment, né? Faz essa avaliação do progresso que ele vai demonstrando em áreas em áreas morais que ele entende que ele precisa melhorar, áreas espirituais que ele precisa melhorar, e também a questão das habilidades pastorais, né, que ele está trabalhando na igreja local e o pastor está dando também a perspectiva dele, está trazendo uma avaliação dele. Eu acho um projeto interessante, eu acho que agregaria, né? E demanda bastante esforço, né? Da parte do seminário, da parte dela, mas que geraria para a gente elementos para avaliar esse aspecto que você falou, né? Porque acompanhando os alunos individualmente com relatórios constantes, tanto da parte dele quanto da parte do pastor, a gente realmente teria condição de chegar num ponto de falar que, bom, né, tá difícil ver progresso e ver de fato evidência de um caráter pastoral nesse nosso aluno, né? Aí, uma vez esgotadas as possibilidades da gente ajudar e da gente tentar mostrar para ele o que pode ser mudado, né? E onde ele pode crescer, né? Sem uma resposta, né, positiva, a conclusão que a gente poderia chegar é essa, né? Que de fato não há muitas evidências de vocação pastoral. Embora, né, como a gente conversou, né, a palavra final a respeito disso é do próprio presbitério, né? Mas é uma informação que a gente pode dar para o presbitério, né? É, um, é uma contribuição que a gente pode dar e que eu acho que é importante, né? E o inverso também é verdadeiro, né? O presbitério não teria uma condição de fazer um acompanhamento desse nível e a gente teria. Acho que se existisse disposição para implementar um projeto como esse, a gente teria, né? É uma coisa que eu gostaria de fazer, assim, né? Caminhar com os nossos alunos e eventualmente dar essa mentoria que eles estão pedindo aí, que não tem, né? Eu acho que é uma coisa que seria importante, sim, que agregaria para eles. Essa geração Dodói precisa. Eu acho que uma parte disso, né, a gente tem no relatório de estágio, né? Acho que essa informação, pelo menos do meu seminarista, né, fui demandado a fazer ali uma avaliação bastante ampla, né, tanto da atividade quanto das condições dele, né, de trabalho.
A minha questão é que isso acaba se tornando algo apenas, não digo burocrático, porque eu acredito que É, os capelães trabalham, mas sem um desdobramento, né? Ou uhum, seja, o seminário não está dando esse relatório final ou apenas reunindo essas informações sem trabalhar com elas, né? Mas, né, contando história, reverendo, estou quase chegando nessa fase, reverendo Emerson, também, viu? Mas tinha lá um presbítero que dizia que seminarista tem que sofrer, né? Não pode ter verba de ajuda, não pode ter, né? Não pode ter alimento para ver se tem realmente condição de ser pastor, né? Então, talvez seja por isso que o pessoal odiava tanto o seminário no passado, né? é isso, irmãos. Alguma outra consideração? Eu só colocar para os irmãos aqui um último, à guisa de conclusão, né? É, bom, né, como reflexões finais, né? Eu acho que a grande vinheta desse meu estudo, né? Professores fazem a diferença, né? Muito gratificante, né? Ver como que os alunos perceberam isso. Por outro lado, né? Aumenta muito a nossa responsabilidade, né? Mostra que professores ainda importam, né? Não, a gente tem tantos modelos educacionais aí que estão querendo diminuir o papel do professor, né? Professor é facilitador, professor é não sei o quê, né? Questão de educação centrada no aluno, não sei o quê. E a gente está vendo aí que, na verdade, o professor é peça-chave da engrenagem, né? E ele cumpre um papel importante nesse sentido de providenciar ou proporcionar uma formação mais integral. Ah, desculpa o errinho aí, né? A percepção dos alunos parece sugerir que a formação intelectual ainda é o elemento mais evidente do seminário. Eu acho que não tem como muito ser diferente isso, né? Embora não tenham relatado experiências de crescimento em todas as dimensões humanas. E a percepção da intencionalidade ficou como que divergente, né? Mas é isso, meus irmãos. Eu compartilho com vocês aí, né? Com é, bastante vulnerabilidade, né? Um estudo muito preliminar, né? Mas eu espero que traga mais insights para nós com uma amplitude maior, né? E agradeço a participação de vocês, as observações foram muito enriquecedoras, né? E eu entendo que isso é um aspecto importante para a gente discutir, né? E creio que o meu sentimento, assim, né, é que foi bem captado pelo que o reverendo Dario colocou, né? Nós caminhamos muito perto com eles por um longo tempo, né? Nós somos a casa deles por um longo tempo, né? Então, eu creio que Deus coloca sobre nós essa oportunidade e responsabilidade de contribuir, né, com a caminhada espiritual deles, né? E se de fato o seminário pode se valer de todos esses recursos aí, meios para levá-los mais perto de Cristo, que assim seja, né? Que Deus nos use para a glória dele nesse sentido, né? O que foi possível ver é que Deus tem nos dado a graça de ser bem-sucedidos, né? Meios de melhorar nós podemos encontrar, sempre é possível, né? Mas é, até aqui eu entendo que Deus tem nos ajudado, ok? Bem, meus irmãos, nós queremos agradecer a oportunidade de ouvir o reverendo Davi durante esses 2 dias. Penso que a temática foi oportuna para nós e que a participação dele na vida do nosso seminário tem sido valorosa, ainda que no período de estudos, não só contribuindo na nossa escola de professores, nosso curso livre, como também em oportunidades como esta de compartilhar conosco resultados importantes
acerca da sua pesquisa e que, de uma forma muito especial, envolve a nossa instituição. E isso foi muito bom para nós, penso que nosso ponto de vista, a sua contribuição foi extremamente relevante. Eu abro a palavra aqui aos demais colegas, se desejarem dirigir alguma palavra ao Dario, ao reverendo Davi, o momento é oportuno. Apenas de parabenizar, agradecer e pedir para mandar logo esse trabalho para a gente poder ler, Davi. Deus Aham. abençoe aí a continuidade de suas pesquisas. Amém. Muito obrigado. Muito bem. Nós, Jair, gostaria de dizer? Vamos mandar um abraço, né? E que Deus o abençoe na conclusão. Estamos aqui aguardando o seu retorno, né? Amém. A gente está ansioso para voltar. Muito bem. Então, nós caminhamos para o encerramento da nossa palestra de hoje. E, mais uma vez, nossa gratidão a Deus pela vida de Davi, sua pesquisa, rogando a Deus que continue abençoando o irmão, sua família, nesta reta final de residência fora do Brasil, e que o Senhor esteja providenciando, como costumeiramente Ele faz, todas as condições para esse fim de estada fora da nossa pátria e também para o seu retorno. Nós Muito vamos obrigado. orar ao Muito nosso obrigado, Deus reverendo. e eu quero convidar É, o só, Davi que nos conduz a Deus como oração da é, vida do reverendo Davi. só uma palavra final, né? Muito obrigado, irmãos, pela oportunidade. Obrigado, reverendo, pela oportunidade de participar, né? Vou deixar uma palavra de gratidão ao reverendo Ageu também, que vários projetos aí que eu rodei, né, durante o meu período de estudo aqui foram sob a tutela dele, sempre com muita abertura, muito apoio para fazermos isso, né? E agradeço muito o convite do reverendo Ronaldo para poder participar desses momentos com vocês. É um privilégio para mim, né? Eu sou um aficionado pelo JMC, é uma paixão mesmo. Esse curso me daria possibilidades de olhar muito na direção da universidade secular, né? Porque como é um curso de educação, estudos educacionais, daria essa abertura. Eu nem cogito isso, né? Para mim, o meu lugar de estar é o seminário, né? Realmente tenho um amor muito grande por essa instituição e o que eu puder fazer para servi-la melhor vai ser sempre um objetivo de vida, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aí esses dias. Oremos então, reverendo Davi. Senhor, nós te agradecemos pela história e pela jornada do nosso seminário na vida dos alunos, como o reverendo Davi nos fez refletir nesta tarde. Agradecemos a Deus porque o Senhor o despertou para esta investigação que não tem como propósito trazer nenhuma glória para nós ou qualquer elogio ou benefício, mas nos lembrar do grande propósito para o qual o Senhor nos chamou e nos estimular a seguirmos, ó Deus, preparando homens, mulheres, para servir o Senhor no reino, em especial aqueles que vêm ao seminário para se preparar para o ministério da palavra. Nós te agradecemos a Deus porque, apesar das nossas limitações, fraquezas e tantas adversidades que temos que enfrentar, o Senhor tem nos dado condição de desempenhar este papel e de poder ver, ó Deus, de forma explícita, como foi como é colocado nessa pesquisa, ou de forma geral, difusa, no contato com os nossos egressos, ao ouvir o seu desempenho ministerial, que o Senhor tem nos dado a alegria de ver este trabalho sendo realizado para a glória do teu nome. Queremos a Deus pedir que isso nos estimule neste ano que iniciamos, para que, lembrados destas coisas, tenhamos, ó Deus, maior empenho em cada uma delas, tanto nas que ouvimos ontem, quanto nas que trabalhamos no dia de hoje. E pedimos a Deus, de modo especial, que o Senhor abençoe o reverendo Davi,
no seu período de estudo, agradecendo a Deus por toda a providência do Senhor para com ele nestes anos, por todas as coisas que o Senhor já permitiu a ele experimentar e fazer, e pedimos a Deus teu auxílio e direção nessa fase final tão importante, tão necessária dos seus estudos, para que, sendo suprido pelo Senhor, sendo capacitado por ti, ele realize o trabalho a contento e esse trabalho venha abençoar a nós e a outras pessoas como nos abençoou nesses 2 dias. Nós te louvamos, pedimos a tua graça sobre o nosso seminário e sobre todas as nossas atividades, em nome de Jesus. Amém. Amém.